Muito bem, pessoal. Hoje eu venho até aqui trazer para vocês um assunto muito importante, que é sobre os manuais da motocicleta. Então, se você é proprietário de motocicleta e quer estar dando manutenção da sua moto aí em casa, o primeiro passo vai ser seguir à risca todos os manuais. De maneira geral, o fabricante, quando ele monta ou lança um modelo novo, ele tem que seguir normas, ele tem que seguir padrões. E todas essas definições, elas estão catalogadas, elas estão descritas em um documento chamado de manual. O manual do proprietário, por exemplo, que é um dos manuais que acompanham a motocicleta, ele é distribuído junto com a moto quando o proprietário faz a aquisição, para que ele possa se inteirar daquele produto que ele está adquirindo e através dele seguir de maneira correta o uso e funcionamento do seu veículo. O manual do proprietário é esse livretinho aqui. Quem tiver adquirido uma moto nova ou até uma moto de segunda mão de boa procedência também, vai ter lá o manual do proprietário. Ele é esse documento, eu vou abrir aqui só para a gente dar uma olhada. Na versão online, ele traz aqui todas as informações do veículo, método de conservação, as próprias manutenções preventivas e de rotina que são feitas em casa antes do funcionamento da moto, tá certo? Então nós podemos ver aqui todos os itens relacionados à moto. É um documento que precisa ser lido pelo proprietário para que seja feito um bom uso do seu veículo. Neste exemplo aqui, estou com o da CRF, é uma Honda CRF 230 cilindradas. Então percebam que tem várias informações aqui que são relevantes para o bom uso da motocicleta, tá certo? Além do manual do proprietário, nós temos também o manual de montagem. Esse aqui já é destinado às empresas que fazem a montagem, as concessionárias, né? Porque a moto ela é fabricada lá no polo, tomando como exemplo a Honda, lá em Manaus, a moto ela é manufaturada, ela é montada dentro da fábrica da Honda. Este veículo, ele assim que sai da linha de montagem, ele passa por um equipamento de teste lá dentro mesmo da unidade de produção. Então toda moto ela é fabricada e vai lá um profissional da linha de produção, faz os testes tudo de estabilidade, frenagem, aceleração, faz os testes enfim, todos aqueles testes necessários para que o veículo realmente seja aprovado, de que está tudo ok e que saia para venda propriamente dita. Só que depois que ele faz esse teste, esse veículo ele retorna de novo lá para a unidade e eles fazem agora a retirada lá da bateria. O combustível, por sinal, não é aplicado ao tanque, é um tanque extra que eles põem. E a moto é meio que semi-desmontada para que você possa manter ela num container em uma condição menor possível para facilitar o transporte, a logística desse veículo, né? Então, depois que essa moto ela foi testada, ele vai lá, faz uma espécie de uma semi-desmontagem, geralmente vai tirar ali a parte do garfo dianteiro, da roda dianteira da moto, e isso varia também de acordo com o modelo, mas de maneira geral vai sair a parte dianteira da moto, roda dianteira, paralama e tal, e eles vão acomodar da melhor maneira possível dentro do container para que isso facilite a logística do veículo, né? Então esse container ele é mandado lá para a concessionária, onde eles vão fazer a montagem, e lá na hora de ser feita a montagem eles têm que seguir esse manual também, para que seja montada dentro dos padrões da maneira correta, com o torque certo, tudo certo, para que a moto ela fique com o mesmo padrão que seria no momento que foi montado lá na fábrica, né? Então esse manual, ele é o manual de montagem, onde tem aqui as instruções. Nesse exemplo aqui nós estamos com o manual Honda da Twister, né? Então ele vai nesse container, como eu acabei de explicar aqui, e lá e tem todas as informações, né? Tem os itens que acompanham o veículo, tal, aqui as informações de peças que acompanham o conjunto para que seja feita a conferência. E lá o montador, o mecânico montador, ele vai estar então fazendo essa montagem seguindo aqui todos os padrões definidos no manual. Então esse aqui seria o manual de montagem da motocicleta. Este manual ele é disponibilizado, como eu acabei de dizer, nas concessionárias onde a moto será montada definitivamente e disponibilizada para venda para o cliente final, tá certo?
E aí essas motos elas foram montadas lá na fábrica, né? Chegaram até autorizada, não foi feito o ajuste final e ela foi repassada para o consumidor, para o proprietário. Depois de um determinado tempo, essas motos elas vão sofrer um certo desgaste, né? Então elas vão ter que voltar na concessionária para que sejam feitas as manutenções, são as revisões, né? Como nós já vimos aqui na tabela, existe um período específico e o componente determinado naquele período, naquela quilometragem percorrida que deve ser verificado. E aí o mecânico ele vai pegar aquela tabela, ele vai acompanhando ali, vai fazendo a verificação e quando houver a necessidade de fazer alguma troca, ele vai consultar então o manual de peças da motocicleta. Esse manual ele é um documento que o fabricante emite ele com todas as informações de todas as peças que compõem aquela moto. Desde um simples parafuso até, por exemplo, uma engrenagem do motor. Vai estar discriminado ali o código, a aplicação, o ano, o modelo daquela moto, para que serve. Se for uma peça que receba pintura, por exemplo, uma carenagem, você de repente derrubou a moto, quebrou uma tampa lateral, ele vai solicitar uma nova, ele vai pegar ali o código daquela moto, daquela peça, né? E ele vai saber ali o ano, a aplicação, o adesivo que vai naquela peça, a cor do modelo daquele ano, tudo vai estar discriminado neste documento, que seria então o manual de peças da motocicleta. Em uma seguinte situação que nós podemos imaginar, você tem uma moto, essa moto você comprou de segunda mão e você não faz revisões nela na autorizada. Você faz ali numa oficina de um conhecido seu mesmo da cidade. Dando tudo certo, problema nenhum até aí. E aí você, em um determinado dia, você percebe que o freio da sua moto ele tá ruim, tá um freio deficiente e tal. E aí na avaliação foi identificado que precisa fazer a substituição das sapatas de freio. Esse aqui, para quem ainda não conhece, são as sapatas de freio, ou lona de freio, patinho de freio, tem diferentes nomenclaturas, né? Para essa peça, ela compõe o sistema de freio a tambor, tanto na dianteira quanto na traseira, mas na maioria das vezes é na traseira, tá? Na maioria das motocicletas de baixa cilindrada, né? Um freio que atende bem as motos de baixa cilindrada. Então ela é composta por essas duas lonas. Aqui existe um pino que fica fixo no espelho da moto, essa peça ela fica fixa, tá? Aqui duas molas para fazer a junção de ambas as partes. E do lado de cá tem um pino que tem a cabeça achatada, ele é um pino passante, ele vai para fora do espelho, onde conecta ali a alavanca do freio que vai na vareta. Quando você pisa no freio, esse pino então ele gira, causando aqui a abertura das sapatas e com isso o aumento do diâmetro aqui delas, né? E isso aqui vai dentro do cubo da motocicleta. Existe uma diferença bem pequena aqui, milimétrica. Então o cubo está girando, a peça está afastado dela. No momento que você pisa no freio, o eixo ele abre aqui, ó, ele aumenta o diâmetro externo aqui da sapata, fazendo com que haja um contato aqui da lona com a parte interna, com a pista ali de frenagem do cubo, né? Esse material aqui, se vocês observarem, tem um fiozinho daqui para cima, ele é diferente do material do corpo da sapata, né? Nós temos aqui o corpo em alumínio e aqui na parte de cima existe uma lona de amianto. Esse material ele tem características aí que favorecem o freio, questão de temperatura, resistência e tal, informações técnicas do amianto que até então tem atendido bem a questão do freio, né? Então, com o passar do tempo, você vai freando ali tal a moto e haverá um desgaste dessa lona. E vai chegar um momento que não tem mais como regular. Você vai ter que fazer a troca definitiva da peça, né? E aí você decidiu fazer a troca por conta própria, né? Troca do freio da sua moto. Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma peça que dá para ser trocada, substituída com rapidez em casa aí mesmo, com a ferramenta mais simples que você imaginar e vai ficar bom o serviço, do mesmo jeito, tá? E aí você resolve ir lá comprar a peça nova para fazer a substituição. E aí o que muita gente não sabe é que algumas peças, não todas, mas algumas peças, como lona de freio, por exemplo, ela não atende só um modelo de moto. Ela vai atender diversos modelos e às vezes muda até a categoria e continua atendendo. Isso se dá porque a maquinária lá na fábrica que produz as peças, ela tem um custo muito elevado. Essas peças elas são produzidas, elas passam por testes de resistência, de dureza, enfim, uma série de coisas do controle de qualidade da peça. Então imagine se cada modelo que saísse, o fabricante tivesse que fabricar uma peça específica para aquele modelo.
Isso geraria um custo muito alto que teria que ser repassado para o consumidor final, e isso aí acabaria aumentando o preço das motocicletas. Então, diante disso, como eles têm peças que são testadas, são aprovadas há muito tempo, eles meio que utilizam as mesmas peças em determinados modelos, né? Em mais de um modelo. Só que aí tem um grande problema, é que a mesma sapata de freio que pega na Titan 150, ela começa lá no ano de 1999, na dianteira das primeiras CGs, né? E vem até a Titan 160 atual que nós temos hoje. Então, se nós observarmos, neste exemplo aqui, eu pesquisei por lona de freio da Titan 160, né? Então, daqui pode ser lona, patins, sapata, o nome às vezes varia, né? E aí você observa aqui que tem as características, tem a marca aqui, o modelo, a medida da lona, né? Nesse caso aqui é uma standard, porque como existe esse contato do material com a parede interna ali do cubo, com o passar do tempo vai haver também um desgaste lá na parte do cubo, né? Como o cubo é uma peça mais delicada, mais complexa de fazer a troca, uma peça mais cara, existe aí no mercado a possibilidade de que se coloque uma sapata sob medida, com um pouco mais de altura aqui, mas isso é um assunto para a gente tratar em um outro vídeo. Então, neste caso aqui, ela é standard, é a medida original que vem na moto, né? E ela traz aqui as descrições dos modelos compatíveis, né? Então percebam que ela vai pegar aqui da Titan 125 até a 160, podendo ser dianteira ou traseira, né? Então percebam que a mesma peça, ela atende mais de um modelo, inclusive de anos bem distantes, né? Você vai pegar aí, como eu falei, de 99 até agora, 2024. A mesma peça. O que muita gente não sabe também é que tem alguns lojistas, isso é muito raro de acontecer, mas tem, e eu já vi acontecendo, que quando você chega lá para comprar a sua peça e você fala, a minha peça, ele vai te perguntar qual que é a sua moto. Aí você vai chegar lá e vai dizer, ó, eu preciso de uma sapata de freio aí para minha moto. Aí ele vai te perguntar qual que é o modelo da sua moto. Você vai dizer, uma Titan 160. E o ano? 2024. Ele vai dizer, olha, eu tenho a peça, tá aqui, custa X. E ele pode agir com uma certa maldade e te cobrar mais caro por conta do ano da sua moto, mesmo sendo a mesma peça da Titan. Então eu já vi isso acontecer. E uma estratégia para você driblar isso daí é você, depois que você já conhece a peça da sua moto e sabe que ela atende lá desde a 125 até a 160, você vai chegar na loja e vai dizer, cara, eu quero um par de sapatos de freio para uma Titan 125 KS. Pronto, vai atender a sua moto sem problema nenhum e você vai pagar o preço da sapata da 125. Pois bem, então agora que você já entendeu um pouco mais sobre a questão das peças das motos, né, e suas aplicações em diferentes modelos, tá na hora da gente falar do último manual, e eu diria que é até o mais importante dessa lista aí. Não que os outros não sejam também importantes, mas eu diria que o manual de serviço ele é o mais interessante para se ter, para se estudar e para se compreender de fato o funcionamento da moto. Por que eu digo isso? Porque o manual de serviço ele é praticamente o livro que vai te ensinar como proceder à manutenção da sua moto, tá? Então ele traz todas as informações, ele é um manual realmente técnico, é um manual que o fabricante ele constrói ele no intuito de que todos os mecânicos, quer seja de autorizada ou não, que vá fazer qualquer intervenção na moto, ele siga os padrões de fábrica, eles sigam os padrões pelos quais a moto foi projetada para ser feito, para ser executado, né? E dessa maneira, o mesmo serviço, a mesma qualidade de serviço que nós teríamos, por exemplo, aqui na Bahia, quando eu estou agora, vai ser feito lá em São Paulo, lá no Pará, lá no Paraná, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Existe um padrão de serviço a ser realizado. E dentro desse manual, além de ter ali o passo a passo de todos os componentes da moto, a sua forma de desmontagem, a sua forma como deve ser feita a reparação, ele tem também um tópico chamado diagnose de defeitos. Então, aqueles defeitos que são mais comuns de acontecer na motocicleta, eles já são listados. Tem ali um índice onde você vai poder estar acompanhando, e se algum momento aí no decorrer da vida você tiver um problema desse tipo, através desse diagnóstico fica mais fácil de solucionar o problema. Então vamos dar uma conferida nele. Eu estou usando aqui o exemplo da Titan 150, ela serve para KS, ES e SD. Para quem não conhece,
KS são as motos que funcionam por partida de pedal, né? Pedal de partida. A ES seria a de partida elétrica, ou Electric Start, né? E a SD que vem acompanhada de freio a disco também. Sendo que esses dois últimos itens aqui, eles complementam a KS, né? Então, você vai ter o modelo KS, se for ES e SD, vão ser complementos do modelo, né? Então, o restante da motocicleta é praticamente a mesma e por isso está dentro do mesmo manual. Sendo que lá na hora que a gente for ver a parte, por exemplo, de dianteira da moto, você vai perceber que vai ter informação referente ao freio a tambor, que seria no caso da KS ou da ES, e do freio a disco também vai ter informações à parte, que aí já se referia ao modelo ES, que seria Electric Start ou partida elétrica com freio dianteiro a disco, né? Então aqui ao lado nós temos um índice, tá? Esse índice aqui, ele fica mais fácil da gente poder manipular, porque ele traz aqui, por exemplo, tem um índice geral, né? Onde ele trata aqui, explica a melhor forma de estar usando esse manual. Aqui nós temos separado por sistemas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, a parte que se refere ao motor, chassi e aqui embaixo o sistema elétrico, certo? Veja que tem diagramas e tem diagnose de defeitos também, que está aqui no final dele, como eu tinha comentado, né? Então aqui tem algumas informações gerais, eles mostram os componentes que fazem parte do chassi da moto, né? Referente à manutenção vai tratar das ferramentas, do que é necessário, né? E agora quando vem falar de fato sobre, nesse caso aqui do motor, nós temos aqui separado por sistemas, né? Então você vai ter que tem sistema de lubrificação, né? O sistema de alimentação, que é a parte de linha de combustível da moto. Se você tiver alguma dúvida, já vai pesquisar diretamente aqui ao capítulo 5. Aqui mostra um pouco sobre remoção e instalação do motor, né? Caso seja necessária a retirada dele do chassi para fazer alguma intervenção, né? Aí vem para a parte de cima, que seria cabeçote e cilindro, né? E as tampas laterais. Ele trata aqui de sistema de embreagem, a parte de conjunto de partida, do lado direito aqui alternador, e a parte de vira-brequim e balanceiro, que aí já fica lá dentro junto com a transmissão no cárter da motocicleta, né? Isso aqui é só referente ao motor, então perceba que ele está bem fatiado aqui dentro dos tópicos, tá? E assim sucessivamente para as outras partes, chassi, sistema elétrico, né? Então se eu quiser ver aqui, por exemplo, os símbolos, a simbologia que é usada aqui, existe um padrão. Lembra que eu falei que a mesma qualidade de serviço que for praticada em um estado do Brasil vai ser praticada no outro também, de acordo com a simbologia aqui. Então percebam que aqui existem alguns símbolos que dão representação na hora da leitura e compreensão do manual, né? Então aqui ele tem que, por exemplo, este símbolo aqui, ele se refere à utilização de óleo para motor. Em alguns casos aqui nós vamos ver óleo ATF, né, que é o lubrificante que é utilizado na suspensão dianteira da moto, né? Quando você faz ali a desmontagem do garfo, por exemplo, para a troca de retentores da bengala, aí vai ter que fazer a substituição desse fluido, desse óleo da suspensão. Então ele especifica aqui que é com óleo ATF, né? É o mesmo óleo utilizado para sistema de direção hidráulica, né? E aí ele vai também dizer a quantidade a ser utilizada para cada modelo de moto, já que isso varia de modelo para modelo, né? Então, continuando navegando aqui nele, existem algumas advertências aqui sobre normas de segurança ao fazer reparações da moto, né? Trata de questão de temperaturas, cuidados com gasolina, né? Cuidados com, por exemplo, com monóxido de carbono, que é o gás que é emitido pelo escapamento da motocicleta, que ele é um gás prejudicial, você tem que saber como se comportar diante disso, né? Aqui trata também sobre fluido de freio, forma correta de descartar os resíduos, né? De repente você quer fazer a troca de óleo aí em sua casa, você vai lá no posto e compra o óleo na Motopeças. E se for uma CG, por exemplo, com uma chave 24, você vai lá, faz o procedimento que é descrito no manual do proprietário, tem que ligar a moto, aquecer o óleo um pouco, depois você desliga e tal, e agora sim faz a drenagem.
E aí depois que você substituir, você colocar o óleo novo lá no motor, aquele óleo usado que foi retirado, você tem que fazer um descarte correto dele, né? Que nesse caso você pode estar levando e devolvendo lá no posto de combustíveis aonde você fez a compra. Se você fez a compra em uma motopeças, da mesma forma, até mesmo a autorizada, ela é obrigada a receber aquele lubrificante usado se o proprietário levar lá para que eles façam o descarte correto. Você não deve descartar de hipótese alguma aí no esgoto, alguma coisa desse tipo, né? Então isso aqui vem tratado também nos manuais, né? Aqui ela mostra um pouco sobre a identificação do modelo, né? Lembra que eu falei sobre as especificações KS, ES e SD? Então aqui está explicando novamente, ó, que é KS, então é a partida com pedal e o freio dianteiro a tambor, né? No caso da ES você vai ter partida elétrica e o freio dianteiro com tambor, e a SD, aí esse D vem de freio a disco, né? Que seria disco dianteiro de freio, né? Então são as três versões que nós temos nesse caso aqui, nesse modelo que está sendo apresentado. Dando continuidade aqui, nós vemos algumas ilustrações, né? Ele mostra aqui, inclusive, aqui na coluna de direção da moto, a identificação do número de chassi. Ele te ensina a fazer a leitura da numeração de chassi, né? Que aquilo ali existe uma lógica dentro daquela numeração, né? Vai diferenciar a numeração de uma moto para outra, vão ser ali praticamente os últimos dígitos, né? Já que os primeiros dígitos vai se tratar do fabricante, da zona geográfica onde foi fabricada, o país, o continente e tal. Essas informações tem também, tá? Aqui a numeração do motor, ele mostra certinho onde é que fica identificado. Numeração do carburador, porque é aquele que nós tratamos lá no início, numeração de peça, de identificação da peça genuína, né? E que vai estar também no manual de peças, esse código aí, caso você precise trocar, fazer uma compra de um outro carburador para substituir o atual, né? Aqui ele vai trazer também a ficha técnica. É bem interessante fazer a leitura da ficha técnica de sua moto, porque ela vai te dar aqui as dimensões, por exemplo, largura, comprimento e tal, peso da moto. Aqui na parte de chassi a gente vê a capacidade de carga suportada pela motocicleta, que nesse caso aqui são de 166 kg, né? O sistema de suspensão dianteira e traseira, o curso de suspensão, certo? A medida dos pneus, as libras, de repente a calibragem do pneu. Você vai lá fazer a calibragem do seu pneu, você tem que saber quantas libras colocar, porque o pneu, se ele ficar muito calibrado, ou seja, muito cheio, ou muito vazio, você vai ter desgaste prematuro do pneu. Imagine que o pneu ele tem uma superfície arredondada, né? Então, se você calibra ele demais, a parte de contato do pneu com o solo, a parte de contato, suponhamos que aqui seja a banda de rodagem do pneu, essa parte de contato, se ele estiver muito cheio, ela diminui, então você vai ter um contato menor. É por isso que a moto com o pneu muito calibrado fica mais fácil de você derrapar se tiver uma areia, se tiver lama, porque o contato diminui. Da mesma forma, se o pneu estiver murcho, ele estiver vazio abaixo da quantidade especificada, ele vai criar um lastro muito grande. Então isso daí vai acarretar em problemas de dirigibilidade. Você vai ter um desgaste irregular e prematuro do pneu. Inclusive pode até partir o teu pneu e você acabar perdendo ele. Um outro problema que pode acontecer também dentro dessa condição aí é que o pneu muito murcho, ele pode desembeiçar, ele pode soltar da roda e causar um grave acidente. Eu já vi isso acontecer com moto de competição, moto de motocross, certo? Então aqui ele especifica, ele vai te ensinar, vai te mostrar quantas libras deve ser colocada, inclusive se você está utilizando a moto só com o piloto, você vai ser com o piloto passageiro, tem diferença também, tá certo? Vão ter especificações sobre a validade dos pneus, né? o limite de carga e tudo mais. Aqui também vai falar um pouco sobre o motor, né? E vai ter todas as informações de fato, essa parte da ficha técnica referente ao motor, né? Então nós temos aqui diâmetro e curso, que é uma parte mais, vamos dizer assim, para quem já está mais familiarizado com questão de cilindrada de motor, né? Aqui ele vai te dar a cilindrada real, né? Que nesse caso da Titan 150 ela tem 149,2 centímetros cúbicos, né? A relação da taxa de compressão, que nesse caso é 9,5 para 1, tá? Isso aí a gente vai ver mais para frente também. Ele diz qual que é o sistema, que nesse caso é corrente de comando, né? A folga das válvulas é muito importante. Se sua moto tá batendo válvula, tá com aquela pancadinha ali em cima do cabeçote,
saiba que existe uma folga especificada e essa medida ela pode variar da válvula de admissão para a válvula de escape. Se você aperta, ela calibra a válvula e deixa apertada demais, pode causar problema de vazamento de compressão, porque o metal, quando ele aquece, ele dilata, a válvula ela meio que cresce um pouco quando o motor aquece. Então, ele pode acontecer de escapar a compressão e a sua moto perder eficiência e ficar com problemas ou com falhamento. Da mesma forma que se tiver muito folgada, além de ter aí um ruído insuportável, sua moto ela vai ter perdas também, podendo até acarretar em um problema de quebra de balancinho, tá? Então aqui tem as folgas especificadas aqui também, né? Vai falar sobre o sistema de lubrificação, tal e tudo mais, né? Aqui na parte da transmissão, a gente vai ver que fala sobre o câmbio e a relação, câmbio nesse caso aqui de 5 velocidades, tem toda a relação de marchas aqui, ó, tudo especificado certinho. A sequência lógica das marchas, né? Que nesse caso é uma para baixo, o restante para cima. Sistema de ignição, que nesse caso é CDI, enfim, todas as informações da ficha técnica vão estar aqui, né? Por exemplo, a capacidade de óleo do motor. Se você já fez a troca do óleo do seu motor, aí você deve ter completado com 1 litro, e é realmente o que está especificando aqui. Porém, se o motor ele foi desmontado para fazer algum tipo de revisão, ele já vai pegar em média 1 litro e 200 ml. Isso aí é conferido na hora que você adiciona o óleo e verifica na vareta medidora se precisa ou não acrescentar lubrificante, tá certo? Vamos passar um pouco essa parte aqui e vamos para a parte de manutenção. Aqui vai falar sobre a roda dianteira e os componentes. Nessa parte aqui ele fala sobre os valores de torque, é o aperto dos parafusos, né? Cada parafuso ele tem um torque especificado, isso é, cada local que seja onde aquele parafuso se encontra, né? A força, a importância daquele parafuso é determinada através de torque, né? E existe uma ferramenta especial que faz essa medição, então aqui ele mostra também todos os parafusos da moto e os torques especificados, né? Aqui na parte de motor também. Aqui ele vai dar uma ilustração prévia da motocicleta para a gente poder ver onde que fica cada componente. A parte elétrica, todos os terminais elétricos que ficam ali dentro da caixa do farol são mostrados aqui também, e a sequência em que eles são conectados, né? De repente você derrubou sua moto, quebrou uma lanterna traseira ou quebrou um pisca e quer fazer a substituição, basta seguir aqui a sequência do fio que você vai conseguir realizar a troca sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então aqui ele está mostrando também a moto, onde que fica cada componente, a forma como deve ser adequado aqui e presilhado, né? Aqui ele mostra um pouco sobre o sistema de suspiro do motor, que nesse caso aqui ele tem um sistema de carcaça fechada. Então você vai aprender aqui como fazer a desmontagem das laterais da moto, depois você vai tirar o banco da moto, por fim o tanque, para que você tenha uma visão ali, você quer fazer uma limpeza, uma visão completa do chassi da moto, tem a sequência cronológica de desmontagem aqui. Percebam que existem muitas ilustrações onde vai mostrar aqui exatamente onde fica cada componente, né? Para que seja acompanhado aqui da melhor maneira possível. Então aqui finalmente nós chegamos na parte da tabela de manutenção, que é aquela tabela lá que o técnico, o mecânico da autorizada, ele se orienta através dela para estar fazendo a revisão da sua moto, né? Então eu volto reforçando aqui que existe a quilometragem exata, a partir de 1000 km nesse modelo aqui, ó, já inicia-se as revisões preventivas, né? Percebam que são poucos itens que são verificados, são esses que estão marcados aqui, ó. Nesse caso que é o sistema de freio, ele faz uma verificação, né, aos 1000 km. A próxima seria aos 4000, então percebam que já fecha praticamente quase que tudo aqui do que seria destinado a ser averiguado aqui, excetuando apenas aqui a parte de fixação, porque foi feito na revisão anterior, e a coluna de direção também, tá? Então o mecânico ele vai se orientar através disso daqui, ou o proprietário, para estar fazendo a sua manutenção. Aqui ele mostra tudo através dos sistemas, a linha de combustível, para onde que vai, de onde que vem, certo? Folga de acelerador, folga de freio, substituição de filtro, o procedimento correto, suspiro do motor, aqui o cachimbo da vela, né, que é o supressor de ruídos, para que serve, a forma como você deve retirar a vela, como deve torquear de volta, a folga aqui do eletrodo e da massa da vela, existe uma folga específica, nesse caso aqui
fica entre 0,8 e 0,9 milímetros, né? Seria a folga especificada, porque a gente sabe que a vela, ela possui aqui um eletrodo central, por onde passa a centelha, né? Porque ela fica assim. Então, você tem aqui a centelha, seria a faísca da moto, né? Produzida lá pelo sistema elétrico e amplificada pela bobina de ignição. Então, ela passa aqui por dentro da porcelana e vem sair cá na parte de baixo, aqui no eletrodo. E ela, em contato com a massa aqui, existe um curto, né? Porque a massa é um aterramento, então sai aquela língua de fogo, aquela faísca que é a centelha, que faz com que o combustível entre em combustão. E aí agora você tem o funcionamento do motor, você tem a queima do combustível. Se essa folga aqui ela tiver irregular, tiver muito aberta ou muito fechada, você vai ter uma queima ineficiente do combustível. De maneira geral, se a sua mistura ar-combustível também tiver muito, não tiver estequiométrica, ela não tiver as medições adequadas, você vai ter um problema também de vela, né? Então são verificações que dá para serem feitas aí no dia a dia, no cotidiano. E aqui traz a informação. Se nós fôssemos falar de manual de serviço aqui, ia passar muito tempo. Então eu estou mostrando de maneira ampla para vocês aqui, tá? E na sequência eu irei gravar um vídeo só falando sobre o manual de manutenção. Aí sim a gente vai abrir ele com mais calma e dar uma verificada nele como um todo. Mas o que eu quero te garantir aqui é o seguinte, é que esse manual aqui, você que é proprietário, você deve verificar lá qual que é o modelo da sua moto e buscar esse manual. Na internet há disponível em vários sites aqui, ou até na própria concessionária, você pode conseguir com amigos mecânicos, enfim. Dá um jeito de conseguir esse manual do modelo da sua moto e dá uma estudada nele, cara. Eu te garanto que através dessas informações aqui, você consegue até virar um mecânico, acredite, porque aqui é a forma correta que deve ser feito. Todo e qualquer problema, toda e qualquer desmontagem e montagem vai estar sendo explicada através do manual. Com o manual, se você tiver paciência, se você tiver uma compreensão dele, você vai poder resolver todo e qualquer problema. Aí você me diz, Moisés, mas eu não quero mexer com mecânica. Eu gosto, tenho uma moto, mas não quero mexer, não quero sujar minha mão de graxa, não quero ter trabalho. Não tenho ferramenta, não quero mexer com isso. Cara, aprenda uma coisa, vale a pena pelo menos você entender como é que funciona a sua moto. Porque uma hora ou outra você pode precisar. Outra coisa, de repente você não vai ser aquele cara que vai pôr a mão na massa, você vai, vou pegar aquela peça ali, trocar aquele componente, eu mesmo vou fazer o serviço, mas você sabendo mais ou menos o que é o defeito, fica mais fácil para você interagir com o mecânico, com o reparador que vai fazer o seu serviço e garantir assim uma qualidade superior do serviço, além de inibir aí, de evitar que você seja roubado por um mau profissional, por exemplo. E você já vai ter noção do que é o problema, né? Então o conhecimento ele possibilita isso, ele é a porta para que você entenda o que é o problema, ainda que você não vai executar o reparo, a solução do problema, mas você já vai saber, você tem aquele start, você já sabe qual que é o problema. Então fica mais fácil de resolver. Então basicamente era isso que eu queria estar passando para vocês. Se ficou alguma dúvida, alguém quiser deixar algum comentário, se alguém for da comunidade mecânica, pode deixar também o comentário aí no campo de descrições do vídeo. E em breve voltaremos com outros assuntos pertinentes à parte da mecânica, para que você, assim como eu também, passe a fazer revisões de sua moto em casa sem maiores dificuldades. Um forte abraço e até o próximo vídeo.